Vamos ler a Bíblia, no Evangelho segundo narrativa de João, capítulo 11, do versículo 21 em diante. João, capítulo 11, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 32 em diante. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Nesta manhã estaremos meditando sobre a ressurreição de Lázaro, esse grande milagre que o Senhor realizou. E o título que nós damos para esta mensagem é: quando tudo parece perdido. Quando olhamos para um lado e para outro e não encontramos uma saída, parece que não existe uma solução. E neste momento em que tudo parece perdido, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução. Então estaremos aqui mostrando que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor das causas perdidas. Jesus Cristo, Ele é especialista nas causas perdidas. Nós lemos aqui então de uma família que servia o Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui um homem chamado Lázaro, e vemos aqui que ele tinha então 2 irmãs, uma irmã chamada Maria
Esta Maria era aquela que tinha ungido o Senhor Jesus com um unguento e também tinha enxugado os pés do Senhor Jesus Cristo. E também Lázaro tinha uma outra irmã chamada Marta. Então, essas três pessoas viviam juntas na mesma casa, eram tementes ao Senhor, serviam ao Senhor e eram também consideradas pelo Senhor Jesus Cristo. Elas viviam ali na aldeia chamada Betânia. E o Senhor Jesus, ele amava esta família. Diz a Bíblia que Jesus amava Lázaro, ele amava Maria e Marta. Aqui no versículo 5, enfatiza este amor peculiar, o amor do Senhor Jesus Cristo sobre esta família que o serviam. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Portanto, aqui, uma família temente ao Senhor, tudo corria tranquilamente, sem nenhum problema, até que surgiu uma situação. Lázaro, que era amado pelo Senhor Jesus Cristo, ele ficou enfermo de uma doença. Não sabemos que doença que ele tinha, mas ele foi piorando. E então ali surgiu uma situação complicada, uma situação difícil para aquela família. Quando temos alguém da família doente, isto é muito triste. E muitas vezes nós perdemos até a alegria, aquela alegria momentânea ali, por causa daquela situação. Há uma certa perturbação, há uma certa ansiedade, uma certa angústia quando um parente está enfermo, gravemente ferido, uma pessoa que nós amamos. Então, a primeira observação que nós podemos fazer desse texto aqui é que as crises na vida são inevitáveis. Tudo pode estar correndo tranquilamente, mas de repente pode surgir uma crise, pode surgir um problema sério dentro da família, na vida da pessoa. Lázaro, Marta e Maria estavam tranquilos, levando a sua vida, e de repente surgiu uma enfermidade. Apareceu uma crise, apareceu um problema sério no seio daquela família. E é por isso que nós então afirmamos que as crises da vida, elas são inevitáveis. Elas vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, a dor atinge a todos os lares, a todas as pessoas. Nós temos momentos de felicidades, mas também temos momentos de dor. Isto é inevitável, porque estamos vivendo neste mundo, estamos sujeitos às leis da natureza. Esse mundo, ele tem aí o resultado do pecado, então nós também somos atingidos por muitas situações difíceis. Nós encontramos lá na Bíblia, no Salmo 34, versículo 9, que o crente não está isento de sofrimento e crises. Mesmo servindo a Deus, nós não estamos, então, isentos de sofrimento, de enfermidades e de passarmos por crise. Aqui está uma prova. Lázaro, Marta e Maria serviam ao Senhor e de repente foram surpreendidos por uma crise, uma enfermidade. E o choro entrou então dentro daquela casa. Diz o Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo. Então, o justo passa por muitas aflições, por muitas crises. Mas temos a promessa também nesse mesmo Salmo. Mas o Senhor o livra de todas. As crises são inevitáveis. Não estamos isentos. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor
é poderoso para nos livrar. O Senhor, Ele é poderoso para tirar o seu servo da crise, porque Ele é o Senhor das causas perdidas. Uma outra observação que nós fazemos aqui, nesse texto lido, é que as crises, além de serem inevitáveis, as crises na vida, elas podem aumentar. É uma realidade. Às vezes a crise começa pequena e nós estamos orando, pedimos oração e as coisas não melhoram. Ao contrário, pioram. Então as crises muitas vezes são tão violentas que elas podem, de vez de regredir ou parar, elas aumentam. E foi o que aconteceu aqui com Lázaro. Diz a Bíblia que ele estava enfermo. E quando ele estava enfermo, a família certamente procurou alguma solução médica que tinha naquela época, e ele não melhorou, ele ia piorando. E então procuraram o Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o texto lido, versículo 3 e versículo 4, que quando eles começaram, Marta e Maria, observaram que Lázaro já estava piorando, eles mandaram notificar o Senhor Jesus Cristo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus não estava na cidade, na aldeia de Betânia. Ele estava em Jerusalém. Havia uma certa distância. Elas ficavam ali cuidando do seu irmão e mandaram mensageiros para avisar o Senhor Jesus que Lázaro estava enfermo. E não foram enfáticas: aquele que tu amas, aquele que tu amas, Senhor Jesus. O teu servo Lázaro está enfermo. E nós, pela narrativa bíblica, está escrito aqui, está relatado que ele piorou. Ele veio, então, a situação foi se agravando e ele mesmo chegou, então, a morrer. Ele faleceu por causa desta enfermidade. Começou com algo simples, foi piorando, foi se agravando, procuraram o Senhor Jesus Cristo, e ali o Senhor Jesus Cristo, então, ainda demorou, diz a Bíblia, 2 dias, depois que ele recebeu a mensagem. O Senhor Jesus Cristo ele demorou 2 dias para ele começar a viagem. Veja aqui o que nós encontramos isso aqui na Bíblia. E então o Senhor Jesus Cristo demorou 2 dias. Então as crises na vida, elas podem aumentar. Veja aqui o versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Olha, ele não poderia ter imediatamente, quando recebeu a mensagem, ter ido para curar Lázaro, mas ele sabe o que estava fazendo. E ele, então, muitas vezes demora um pouco e as coisas vão até mesmo piorando. Mas ele entra com a solução definitiva, porque tudo está no controle do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira observação, que as crises na vida são inevitáveis, tanto para o justo como para o injusto. Observamos também que as crises na vida, elas podem aumentar, podem piorar, mesmo buscando auxílio do Senhor Jesus. Não quer dizer que receberemos imediatamente, porque levamos o nosso pedido para Ele. Tem um tempo determinado. Deus, Ele é soberano, Ele sabe o momento exato de operar. E tudo isto redunda em benefícios para nós.
ele não tarda, ele chega no momento exato, porque ele tem o controle de tudo. E as crises podem chegar a um ponto que, humanamente falando, não tem solução, que é o título desta mensagem, quando tudo parece perdido. Então as crises são inevitáveis, as crises podem aumentar e as crises podem chegar a um ponto que, humanamente falando, não tem mais solução. Você vai dizer, humanamente falando, esta situação que eu estou vivendo não tem mais solução. É o caso de Lázaro. Estava enfermo, ainda tem a possibilidade dele ser curado, mas ele morreu. Estava sepultado há 4 dias. Humanamente falando, não tinha mais solução. Nunca que Marta e Maria e os seus amigos pensaram que Lázaro poderia voltar a viver. Para eles, acabou. Lázaro morreu. Humanamente falando, não tem mais solução. Mas aí, o Senhor Jesus Cristo chegou e ele ressuscitou a Lázaro. Então, às vezes, você chega à conclusão, não tem mais jeito, agora não adianta mais, agora é tarde demais, estou perdido, acabou. Não, não acabou, porque Jesus, ele é o Senhor das causas perdidas. Jesus é especialista nas causas perdidas. Se você hoje que está me ouvindo, se você está passando por esta situação, as crises chegaram na sua vida, elas aumentaram e chegaram a um ponto que, humanamente falando, você não encontra uma solução, nós estamos te apresentando nesta manhã que o Senhor Jesus Cristo, ele é a solução definitiva para a tua vida. Creia nesta palavra. Creia que o Senhor Jesus, ele entrará com providência. Mas estão dizendo para mim que não tem mais solução. Não vejo um escape, não vejo uma alternativa. Estou perdido no labirinto da vida. Não se preocupe. Entregue tua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Se você já entregou, saiba que Ele é o Senhor da tua vida. Ele tem o controle de tudo e Ele tem a solução para você. E então, o que acontece quando tudo parece perdido? Como era o caso de Lázaro. Quando tudo parece perdido, meus irmãos, surgem questionamentos. Surgem questionamentos. Surgem perguntas. Veja o versículo 37. E alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Quando Jesus se aproximou ali do sepulcro, as pessoas que estavam ali estavam questionando a bondade de Deus, questionando o poder de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele não amava Lázaro? Ele é o Todo-Poderoso? Ele não curou o cego Bartimeu? Ele não curou o paralítico de Cafarnaum? Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Diante daquela situação, diante daquela crise, surgiu questionamentos. Quando tudo parece perdido, morreu, não tem mais jeito, começaram então a questionar a bondade, questionar o amor do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isto pode acontecer. Infelizmente acontece com alguns crentes.
quando tudo parece perdido, eles questionam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Chegam até mesmo a questionar a fidelidade de Deus. Tantos anos te servindo, tantos anos trabalhando na tua obra, e agora surge esse problema na minha vida. Por quê? Onde está o teu amor? Onde está a tua bondade? Onde está a tua fidelidade? Quando tudo parece perdido, alguns questionam o poder de Deus. Onde está o teu poder? Questionam o seu amor para conosco. Questionam a sua própria fé. Valeu a pena? Valeu a pena ser fiel ao Senhor Jesus? Valeu a pena servir a Ele? Anos e anos dedicado à sua obra, valeu a pena? O diabo muitas vezes põe questionamentos na hora que estamos passando por crises. Mas, meu irmão, o Senhor continua o mesmo, Ele é fiel. Não vamos cair nessa tentação de que quando tudo parece perdido, questionarmos o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus e a nossa própria fé. Quando tudo parece perdido, meus irmãos, uma sensação de derrota, uma sensação de fracasso pode surgir em nosso coração. Na hora da crise profunda, em que você não encontra uma solução, pode surgir no teu coração, porque você é humano, somos fracos, somos frágeis, somos vulneráveis. Nossa fé pode vacilar. Podemos sentir, muitas vezes, uma sensação de derrota, de fracasso. E isto aconteceu tanto com Marta como Maria. Veja o versículo 23. Disse-lhe, pois, Jesus, quando ele teve o primeiro encontro com Marta: teu irmão há de ressuscitar. Palavras do Senhor Jesus Cristo, do Todo-Poderoso. Teu irmão há de ressuscitar. Ah, disse-lhe Maria, eu sei que há de ressuscitar, mas não agora, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vemos aqui então que Marta teve esta sensação de derrota, não tem mais jeito, acabou tudo. Vemos também aqui no versículo 39, quando o Senhor Jesus disse-lhe Jesus para Maria, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Marta responde para ele, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, disse-lhe Jesus, não te he dito que se creres verás a glória de Deus? Então vemos aqui novamente essa situação, uma sensação de derrota, de fracasso. Ah, Senhor, agora não adianta mais. Ele já cheira mal, já está perdido a situação, já me sinto derrotada, não tem mais jeito. Isto pode acontecer quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido, alguns entram em desespero e perdem a esperança. Quantas pessoas, mesmo crentes do Senhor Jesus Cristo, quando passam por uma crise profunda, um problema sério,
entram em desespero e perdem a esperança, entram em depressão, partem para o isolamento, infelizmente chegam até mesmo para o suicídio, partem para o suicídio. Alguns, quando tudo parece perdido, partem para a agressão, partem para a retaliação. Quando tudo parece perdido, alguns tomam decisões erradas, decisões precipitadas. Cuidado, meu irmão, com as tuas decisões em momentos de crises profundas. Confie no Senhor Jesus Cristo. Quando tudo parece perdido, nós podemos vacilar entre a fé e a lógica, como lemos aqui no versículo 23 e 24, disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui vemos a pessoa oscilando entre a fé e a lógica. A minha fé diz que o Senhor Jesus pode curar, Ele pode ressuscitar, mas a lógica diz que não, já está sepultado, já cheira mal. E então muitas vezes nós vacilamos entre a fé e a lógica. A lógica diz que, humanamente falando, não tem solução. A lógica diz que não vai haver uma resposta, que você está perdido mesmo, que acabou tudo. Mas a fé diz que não. E muitas vezes, quando estamos numa crise profunda, isto pode ocorrer, podemos vacilar entre a lógica e a fé. Mas nós também queremos dizer, meu irmão, minha irmã, que quando tudo parece perdido, Jesus se sensibiliza com os nossos sofrimentos. Jesus vê o nosso sofrimento, Ele fica sensibilizado com a nossa dor, com a nossa aflição. Jesus Cristo chora conosco, Jesus se move. Jesus é o Deus que chora pela nossa dor. Versículo 30, vamos ler o 32 em diante. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés de Jesus. Que bênção quando alguém se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo, clamando por misericórdia, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Que dor! O que aconteceu? Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus ficou sensibilizado com a situação, sensibilizado com o choro de Maria, dela estar ali aos seus pés. E ele então chorou, ele se moveu, ele se comoveu com a dor daquela família. E nós podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele se move, se comove, ele chora, ele se sensibiliza com as nossas dores, com o nosso sofrimento. Isso também nós encontramos na Bíblia, que isto é uma realidade. Também no Antigo Testamento vemos Deus
se movendo com a aflição do seu povo, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, diz o seguinte: aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido. Olha aqui, que bênção! Jesus se movendo, se sensibilizando por Maria, por Marta, pelos judeus, pelos seus amigos. E vemos aqui Deus também sensibilizado com o gemido do povo que estava escravizado no Egito. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então o Senhor ouve o nosso clamor, Ele sente a nossa dor, Ele ouviu o gemido do povo de Israel, e Ele ficou aqui, Jesus, sensibilizado com a dor daquela família. Isto então, temos que aprender que quando tudo parece perdido, o Senhor Jesus está ao nosso lado. Ele conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento, e Ele também chora conosco. E por fim, quando tudo parece perdido, Jesus Cristo entra com o milagre. Quando tudo parece perdido, Jesus é a solução. Ele entra com a providência, na hora exata, no momento exato. Tudo está perdido. O Senhor Jesus entra com a solução. Foi o que nós vimos aqui, no versículo 38 em diante. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, movendo-se, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Esta é a mensagem do Senhor Jesus para nós. Ele intervém, Ele é poderoso, mas está tudo perdido, pastor. Jesus é a solução. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Você crê nesta manhã que Cristo pode resolver o teu problema que parece algo perdido? Não tem solução? Se creres neste dia, se creres a ouvir esta palavra, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha o objetivo aqui do milagre: crer que ele era o enviado do Pai. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Jesus interviu e aconteceu o milagre, aquilo que parecia ser impossível, uma causa perdida. Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele entrou com a providência. E o que aconteceu? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço.
Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. O milagre aconteceu. O Senhor Jesus operou o milagre. E eu te pergunto nesta manhã, meu irmão, minha irmã, qual é a tua causa perdida? Jesus, ele é o Senhor das causas perdidas. Qual é a tua causa perdida? Uma conversão familiar. Você tem orado por algum parente e eles continuam distantes de Deus, e você acha que isto é uma causa perdida? A conversão de um parente, de um filho, de esposo e de esposa. Qual é a tua causa perdida, meu irmão, minha irmã? O filho rebelde, uma filha rebelde que não te ouve, desobedece, chega de madrugada e muitas vezes você não consegue dormir, que responde com malcriação, e parece que aquilo é uma causa perdida. Qual é a tua causa perdida? A restauração do casamento, conflito conjugal, não consegue mais viver em harmonia, brigas, contendas, todos os dias dentro do lar. Marido não compreende a mulher, mulher não compreende o marido, agressões, palavras agressivas, brigas mútuas. E você vê, e parece que isso é uma causa perdida. Vou partir para a separação, vou partir para o divórcio. Jesus Cristo, ele é o Senhor das causas perdidas. Qual é a tua causa perdida? A cura de uma enfermidade, um novo emprego, estou desempregado, não consigo sustentar a minha família, não consigo pagar mais o aluguel, está atrasado, as contas estão aparecendo, conta de luz, conta de água, cartão estourado, não consigo emprego, mando currículo, faço tudo, é uma causa para mim perdida. Jesus é a solução. Qual é a tua causa perdida? Uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais fervorosa. Às vezes parece que a causa perdida é a obra de Deus que você realiza. Os problemas que aparecem, e você diz, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Aquela igreja que tanto eu amava, aquela igreja que tanto eu servia, porque infelizmente tem crentes que se desviam, mas tem igrejas que se desviam, que traem os seus membros. Você se dedica, você se entrega para uma igreja, confia naquela igreja e de repente tudo muda. Você fica triste, aborrecido, parece uma causa perdida. Que vou fazer? Vou abandonar? Não valeu a pena de nada? Trabalho perdido, lutei em vão, prevaleceu o inimigo. Infelizmente, muitas vezes o inimigo prevalece. Isso é uma realidade. Você se lembra do povo judeu? Você se lembra de Jeremias? Jeremias pregou tanto, Jeremias falou tanto para o povo, e eles não acreditaram, não se converteram. E o que aconteceu? Veio Nabucodonosor e destruiu o templo, e eles foram levados cativos. E aí ele escreve o livro de Lamentações. O que é o livro de Lamentações? Jeremias chorando sobre o escombro
Ele olhava o templo, aqui foi a glória de Deus, aqui se manifestou no passado a glória de Deus, mas não deram ouvidos, se desviaram, se afastaram, mantinham o templo, cantavam, faziam tudo no templo, tinham sacrifícios, mas era tudo emoção, tudo em vão. Deus já tinha ido embora. E Jeremias pregou tanto, falou tanto, parece que Jeremias foi um profeta derrotado. E sabe o que ele diz lá no capítulo 1? Por estas coisas choro eu, porque prevaleceu o inimigo. Lutou tanto, mas ele fez a parte dele. Não viu os resultados da sua pregação. Não teve, aparentemente, resultados, mas ele cumpriu a voz profética. E ele disse, infelizmente, prevaleceu o inimigo, o Consolador se afastou. O que eu vou fazer? Vou chorar sobre os destroços, vou chorar sobre os muros. E ele via aquele templo onde a glória de Deus havia se manifestado, e ele chorava, não por causa dele, mas porque o povo rejeitou a palavra do Senhor. Isto pode acontecer com uma igreja. E isso pode ser para você uma causa perdida. Um namoro pode ser muitas vezes para muitas pessoas uma causa perdida. Você tem orado por um namorado crente e ele não aparece. Quantos jovens da igreja muitas vezes quer namorar e não encontra a pessoa certa? Vai passando a idade, a moça vai ficando preocupada, parece uma causa perdida, nunca vou casar, nunca vou ter uma namorada, nunca vou ter um esposo, uma esposa, não vejo solução, ninguém me quer. Mas então parece uma causa perdida, mas o Senhor Jesus é a causa, o Senhor das causas perdidas. Então que possamos nesta manhã reanimar, continuar servindo ao Senhor e crendo que o Senhor Jesus é a solução. Estamos terminando e eu quero orar por você, para que Deus entre com providência na sua vida, na minha vida, que Deus opere o milagre. Não existe causa perdida para o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso. Pai Celestial, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, divulgando a Tua palavra, anunciando, Senhor, que Tu és o Senhor das causas perdidas, que Tu és, Senhor, a solução para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão envolvidos em pecados, por aqueles envolvidos em drogas, nos vícios, Senhor, no alcoolismo, para aqueles que estão enfrentando problemas familiares, conjugais. Ó Senhor, Tu és a solução. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para operar milagres. Tu ressuscitaste a Lázaro, 4 dias sepultado, cheirando mal, mas o Senhor o ressuscitou. Esse é o Jesus que nós cremos, é o Jesus que nós entregamos a nossa vida, o Jesus poderoso, o Jesus dos milagres, o Jesus Cristo que cura os cegos, que repreende as tempestades, que expulsa espíritos demoníacos. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que Tu possa operar o milagre. Aquele que está ouvindo a mensagem através das redes sociais, da rádio, ó Senhor, através do YouTube, que essa pessoa possa confiar em Ti, Senhor. Confiar que não está nada perdido, porque Tu entra com a solução. Realiza os milagres, Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com a providência, entra com o milagre,
entra com a solução, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos.